Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou gravar um tutorial para vocês aqui, só para vocês entenderem. Eu estou fazendo um projeto que é uma célula de solda, tá? Então, para a célula de solda vai esse robô aqui, né? E eu tenho que fazer algumas simulações de alcance do robô, né? E aí eu estou fazendo aqui o estudo e aí eu resolvi gravar esse tutorial para de repente ajudar aí alguém que queira fazer a mesma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou tirar do projeto que eu estou fazendo, né, que é a célula de solda, e vou para essa tela aqui onde eu tenho só o meu robô. Então eu quero mostrar para vocês como que a gente pode usar os controladores de posicionamento para a gente fazer o robô. Aqui, tá vendo? Tem uma tocha, né, de solda, e eu quero fazer ele seguir um determinado caminho. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu controlador de posicionamento, eu tenho aqui algumas opções de guia, né? E eu vou fazer com que o robô acompanhe esses caminhos. Olha só. Então eu consigo fazer uma movimentação, né, do robô de forma que ele siga determinado caminho. E isso é bacana para você fazer as suas apresentações aí, né, para os seus clientes, né? Olha só, ele vai acompanhando um perfil, né, ele vai se movimentando, e eu posso fazer isso com diversas figuras e diversos posicionamentos, tá? Olha, eu fiz aqui um círculo para vocês verem, criei uma configuração aqui do quadrado, então eu vou mostrar aqui como que vai ficar. Olha só, ele acompanha ali o perfil do quadrado. Isso você pode fazer com qualquer tipo de perfil, qualquer posicionamento, tá? É um tutorial, é uma forma simples e rápida de fazer essa movimentação. E, ó, eu fiz aqui também um sextavado para vocês verem que dá para fazer com qualquer figura, com qualquer caminho que o robô tenha que seguir. Tá? Olha só. Então ele vai acompanhando ali o caminho. Opa, quando eu mexo aqui com o mouse 3D, ele para, tá? Então deixa eu voltar aqui. Ó, ele segue o caminho. Tá, então esse vai ser o tutorial. Eu vou mostrar passo a passo como você prepara o robô, né, para você poder fazer esse tipo de simulação. Antes de mais nada, antes de continuar aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você não é inscrito, que você desse uma curtida no vídeo. Eu preciso que vocês façam isso para que o canal ganhe visibilidade no YouTube. Então, se você puder fazer isso por mim, eu agradeço, e permaneça aí que eu vou mostrar passo a passo como você faz isso no SolidWorks, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é criar uma base, um piso, tá? Só para vocês terem referência. Então, esse piso é uma extrusão. Vou pegar aqui a extrusão, vou selecionar esse plano superior e vou construir com um retângulo de ponto central, um quadrado aqui, ó, iguais, né? Clica nas duas laterais aqui, deixem iguais, e vamos colocar aqui 5 metros, 5.000 milímetros, só como referência, né, para a gente poder ter um piso, uma base. Vou fazer a extrusão aqui com 100 milímetros, representando um piso de fábrica, tá? Óbvio que o robô ele não fica ele não fica no piso, no chão, ele fica numa base, tá? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui esse piso. Vamos lá. Piso tutorial, vou colocar aqui. Vou salvar como piso tutorial. Feito isso, eu vou criar uma montagem a partir dessa peça, desse piso. Ela vai ser minha parte fixa, tá? Olha só, está posicionado já aqui. Então, criei uma montagem, vou salvar a montagem, vou chamar aqui de tutorial de movimento. Tá? Bom, eu tenho agora aqui já na minha pasta todas as peças separadas, partes separadas do robô. Isso é importante. Você, quando baixa o robô, seja da Fanuc, da ABB, enfim, de qualquer empresa dessas aí, o robô ele vem montado, né, ou ele vem em partes. Se ele vir montado, você tem que separar as partes, né, os eixos dele, né? Normalmente
o mais usado são o de 6 eixos. Eu já estou com ele todo separado aqui, eu já tenho todas as peças separadas. Então eu vou inserir aqui, ó, vou procurar, já está numa pasta, eu vou colocar a primeira parte do robô, que é a base, tá vendo aqui, ó? Essa base aqui é a primeira parte, é a parte que vai no chão do robô. Então, ó, esse aqui é um robô da Fanuc, tá? É o TarkMate 0IB. Então eu vou trazer essa base e vou fixar ela aqui no meu chão. Olha só, eu vou virar ela aqui, uma posição, isso. E vou colocar ela pode ficar totalmente fixa. Então eu vou selecionar aqui, ó, essa face, posicionar e vou deixar no chão. Ok? E agora eu vou usar os planos dele para mim poder centralizar ele aqui nesse piso, ó. Então você vem aqui, ó, eu tenho os planos dele. Esse plano, está bem no meio dele ali, e esse plano. Então eu vou selecionar esse plano aqui primeiro, vou clicar em posicionar e vou escolher a relação de simetria e vou deixar ele centralizado aqui em relação ao meu piso. Perfeito, clico em aceitar. Vou escolher o outro plano dele, né, que é esse plano aqui, e vou fazer a mesma coisa, ó. Clico em posicionar, seleciono simetria, simétrico, e seleciono as duas faces as quais eu quero deixar esse plano centralizado. E aceito. Veja aí, a primeira parte está posicionada, que é a base do robô, ok? Bom, feito isso, eu posso até esconder aqui o piso, né? Vou esconder o piso aqui para ficar mais fácil e vou trazer a próxima parte. Vejam que ele já vem numerado, né? Aqui, ó, na ordem, tá? Você pode também fazer do mesmo jeito. Então eu vou trazer essa parte aqui e vou posicionar aqui na minha base. Veja que o posicionamento, olha só, aqui embaixo dele, ó, tem os seus encaixes. Então eu vou clicar aqui, vou rotacionar ele para ficar mais fácil de posicionar, tá vendo? Essa é a posição que ele vai trabalhar. Ele vai encaixar ali na minha base. Vou clicar aqui e vou começar o posicionamento. Opa, vem cá. Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Na verdade ele é posicionado assim, ó, desse jeito, tá? Então eu posso girar ele aqui para me achar a posição mais adequada e vou colocar ele, ó, essa face com essa, tá? E vou também deixar centralizado, concêntrico aqui com isso. Pronto. Vejam que ele já fica posicionado. E é só essas duas relações que eu tenho que usar. Eu tenho que deixar ele liberado aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar solto nesse sentido, tá? Então, olha só. Ele fica girando aqui. Esse é o grau de liberdade desse eixo, ok? Então, ele tem um limite, óbvio. Eu não vou colocar o limite aqui, tá? Mas se fosse para mim trabalhar num projeto, eu colocaria o limite, mas eu não vou fazer porque é um pouco mais avançado. Numa outra ocasião eu faço isso. Tá? Então colocamos aqui o primeiro eixo do robô. Tá? Essa é a primeira etapa, o primeiro eixo do robô. Veja que ele fica posicionado e ele tem o limitador. Olha só, ele bateria nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto é o limite dele. Tá? Nesse ponto e nesse ponto aqui atrás. Ó. Olha só. Tá vendo que ele tem aqui essas cantoneiras aqui que são os limitadores. E aí ele não pode passar dessa parte, tá? Mas enfim, eu não vou colocar esse limite agora, tá? Fiz a primeira etapa, coloquei o primeiro eixo do robô. Para quem já conhece de montagem, né, e sabe como posicionar, sugiro que vá para o tempo 18:56 do vídeo. Lá eu começo a parte de movimento, tá? Então quem já tiver essa expertise vai para lá. Bom, agora vamos trazer o próximo eixo, tá? Vou procurar. Eu vou lá na pasta, então é o 2, esse cara aqui, ó. Então eu trago ele,
posso girar ele de forma que ele fique na posição mais adequada para montagem, ou simplesmente eu coloco ele aqui e acho a posição usando a ferramenta de mover, tá vendo? Qual que é a posição dele? Olha, ele tem esses dois eixos aqui. Então, esse aqui maior, tá vendo? Que tem um que é um pouco maior, que é esse lado aqui. Esse cara, ele vai acoplado aqui nesse servo, tá? Então, como que eu faço o acoplamento? Essa face com essa, né? E coloco o posicionamento. E também uma relação de concentricidade desse com esse. Bom, feito isso agora, olha só isso, só esses dois posicionamentos. Veja que agora eu tenho esse movimento, tá? Do eixo, e eu tenho esse movimento aqui também. Já dois eixos aqui que eu tenho de movimentação. Bom, uma dica importante é sempre ir salvando, tá? Bom, salvei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a próxima parte. Então, inserir, procurar. Posso ter aberto também esses caras, né? Não é esse, é o 3. Olha só. Vou pegar o 3 aqui. Opa. Na verdade, é o 3. Tá, desculpa. Então, trouxe aqui o 3. Ele também tem um servo motor ali, né? 2 servos, na verdade. E eu vou posicionar esse cara. Como que esse cara é posicionado? Olha só. Eu vou girar ele aqui, de forma que eu consiga posicionar essa face aqui, tá? Então, venho aqui, clico, seguro o CTRL, clico nessa face, coloco eles coincidentes. E aí, eu venho aqui e uso a relação de concentricidade. Olha só, concêntrico a esse. Pronto. Mais um eixo colocado. Então, agora eu tenho, deixa eu aceitar aqui, eu tenho esse movimento, esse movimento, esse movimento e esse movimento. É um robô de 6 eixos, tá? Então, ele vai ter 6 movimentos diferentes. Vamos trazer aqui, então, o próximo eixo. Procurar. Agora sim, é o 5, né? Desculpa, o 4. E esse cara, ele vai aqui, ó. Então, relação de concêntrico com esse. E aí, essa face com essa. O robô ele vem simplificado, tá? Justamente para você poder fazer essa inserção, essa movimentação e não ter tanto trabalho. Olha só, tá posicionado aqui mais um eixo, tá? Bom, esse é um processo bem repetitivo, tá? Mas vamos ter que trazer agora aqui o 5º eixo. Então eu vou vir aqui, vou procurar o 5º eixo, que é esse, e vou colocar ele aqui, né? Coloca ele de qualquer jeito na montagem, e aí você pode procurar a posição dele, olha só. Ele tem que ficar exatamente nessa posição. Ele é bem simplificado, tá? Quando você baixa o robô, ele vem montado, você pode ver como que ele está montado, e aí depois você só refaz os mates, tá? Então ele vai ficar centralizado aqui, e eu quero também que ele fique centralizado aqui, ó, entre esse garfo, tá? Então eu vou usar para isso essa relação de largura, vou clicar nesse cara e nesse cara, e vou deixar ele centralizado aqui dentro. Olha só. Ok? Aceita. Pronto, coloquei meu 5º eixo do robô. Então ele tem movimento aqui agora também, ó, tá? Ele tem limites também de movimentação, mas ele está aqui nessa posição. São só esses 2 mates que eu utilizo, tá? Bom, vamos trazer então o último eixo, que é o punho do robô, na verdade. Então é o 6. E vou colocar ele aqui. Da mesma forma, né? Essa medida, essa face, alinhada com essa.
e esse diâmetro concêntrico com esse, tá? Então tá aqui o punho do robô, é daqui que que a gente vai tirar a furação para colocar na garra, né? Enfim, e ele gira também, tá? Esse é o sexto eixo do robô. Bom, agora faltam duas coisas, que é a máquina de solda. Então eu vou trazer aqui a máquina de solda, tá? Que é esse arquivo aqui, e vou posicionar. Como que eu posiciono? Você vê que esse robô ele já é preparado para solda, então ele tem aqui um encaixe exatamente para esse cara. Então o suporte da solda já vai aqui, né? Olha só, já tem a furação. Eu vou colocar esse furo concêntrico com esse. Ah, Jefferson, dá trabalho. Claro que dá trabalho. Ninguém falou que não dá trabalho. É trabalhoso, né? É por isso que a gente tem que cobrar pelo nosso trabalho. Então, olha só. Opa. Eu vou selecionar aqui agora esse furo e vou deixar a máquina de solda posicionada, tá vendo? Então a máquina de solda está posicionada. Agora eu vou trazer a tocha. Bom, para trazer a tocha, lembrando também que aqui é o meu exemplo, tá? Cada um vai usar os componentes que você tem aí que colocar no seu projeto, né? E nesse caso aqui eu tenho os meus componentes aqui. Então eu vou inserir a máquina de solda, tá vendo que ela vai ter que ter um suporte, né? Para mim colocar aqui no punho do robô. Ó, vou colocar aqui no punho do robô. Pronto, olha. E vou deixar concêntrico. Prontinho. Não está ainda acertado, tá vendo que o suporte está errado, eu vou ter que arrumar durante o projeto, é isso que eu vou verificando, tá? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui a tocha ela tem que ter um posicionamento, tá? Então, o posicionamento dela vai ser aqui, ó, para cima. Como que ela vai ser posicionada, né? A única que eu vou colocar três posicionamentos e deixar totalmente definido é a tocha, em relação ao punho do robô. Então eu vou clicar nos dois aqui, vou isolar, tá vendo? E vou pegar o plano do punho, tá vendo? Selecionei o plano do punho e vou pegar também o plano da tocha, né? E vou deixar os dois alinhados. Seguro com Ctrl e em posicionamento. Vejam lá. Então, a tocha é a única que eu tenho que deixar totalmente definida em relação ao punho. Vou sair de isolar. Agora eu tenho aqui meu robô totalmente montado. Vejam que eu deixei sempre um grau de liberdade nos eixos, sempre no de rotação. Ó. Então, ele roda aqui embaixo, ele roda aqui, ele tem liberdade aqui, ele tem liberdade aqui, ele tem liberdade aqui e aqui. E ainda eu tenho liberdade no punho do robô, que vai fazer esse movimento aqui com a tocha, tá? Olha só. Se eu deixasse a tocha solta, eu ia ter 7 graus de liberdade, mas desse jeito aqui eu tenho apenas 6. Para quem já sabe fazer isso, né, eu vou deixar... já fez de outra forma, já fez de alguma forma, né? Eu fiz aqui passo a passo para vocês entenderem. Só que agora eu vou começar exatamente a parte do tutorial que mais interessa, que é de dar movimento a esse robô, tá? Então é importante que ele esteja posicionado dessa forma, com os graus de liberdade livres, né, em cada eixo, que são os 6 eixos do robô, para que a gente possa fazer os movimentos, tá? Bom, feito a montagem, eu vou mostrar mostrar o piso aqui, inclusive, vou mostrar aqui, exibir com dependentes. Eu tenho o piso aqui também no chão, tá? E eu vou fazer bem simples, algumas coisas bem simples aqui, tá? Para a gente entender apenas o conceito. Para quem não tem essa habilidade de fazer a montagem, tá? Eu vou disponibilizar o arquivo do jeito que ele está aqui agora, tá? Eu vou disponibilizar ele no meu site. Então eu vou deixar lá uma área para downloads, vou deixar o link aqui embaixo. Então você vai lá, se você está a fim de aprender, faz o download do robô. A única coisa que eu vou pedir lá é um cadastro de membro do site, para você colocar o seu e-mail e o seu nome para mim saber quem que está fazendo esse download. Mas eu vou deixar esse arquivo disponibilizado da forma que ele está aqui agora, tá? Bom, vamos lá, vamos colocar aqui embaixo primeiro um caminho. Como que eu faço isso? Ó, eu vou vir aqui, ó, esboço. Isso você pode fazer numa mesa, num dispositivo. Eu vou fazer no chão, para vocês entenderem, tá?
Então, eu vou clicar em esboço, vou selecionar aqui a face do piso, tá? Vou clicar em Ctrl 8 e aqui, ó, na frente do robô, eu ia fazer um círculo total, mas eu não vou fazer um círculo total, eu vou fazer um arco a partir de um ponto central, tá? E esse ponto central é o início aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, ó. Opa, ele não está habilitando. Seleciona um ponto final de um segmento de esboço. Então eu quero criar, vamos criar aqui um círculo mesmo, vai. Tá complicado, não vamos perder tempo não. Então eu vou colocar aqui um círculo com diâmetro de 3 metros. Tá? Eu não quero um círculo, na verdade, eu quero um arco para facilitar. Então eu vou colocar aqui um limite pro círculo e vou cortar ele, tá? Ó, poderia ter desenhado com arco ali, mas tem que ver o que está acontecendo. Então eu vou cortar esse cara aqui e eu tenho um segmento de arco aqui e eu vou fazer o robô depois andar em cima desse segmento. Esse é o primeiro esboço que eu vou fazer. O segundo esboço que eu vou fazer, então vamos lá, em esboço, e vou selecionar essa face aqui também. Eu vou fazer um sextavado. Esse sextavado aqui na frente do robô, tá vendo? Vou colocar ele aqui de qualquer forma, tá? Uma medida qualquer. Então veja bem, eu fiz aqui agora um sextavado. Vou deixar nessa posição aqui, tá? Olha só, tudo na frente do robô, tá? O robô ele não trabalha atrás, ele tem um limite para trabalhar atrás dele. Então estou colocando aqui dentro do alcance dele na frente. Aceitei. Então eu tenho duas figuras aqui no piso, onde eu vou fazer o robô percorrer. E agora eu vou fazer uma terceira. Essa terceira eu vou fazer num plano aqui, ó, na frente do robô. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui, vou selecionar um plano, vou criar um plano. Vou vir aqui, ó, e vou escolher esse plano aqui, que é o plano direito. E vou criar um plano paralelo com uma distância de 1500 milímetros, tá vendo? E a partir desse plano paralelo aqui, eu vou criar um esboço. Veja bem, esse esboço é um quadro, eu vou fazer um quadrado para vocês verem, né, que ele acompanha esse quadrado, né, esse retângulo aqui. Só que vai ser a sua peça, vai ser o seu quadro, onde ele tem que fazer a soldagem, tá? Esse é o ponto aqui, ó. Eu vou deixar esse plano para que ele possa seguir esse caminho. Viu que eu não coloquei medida, não coloquei nada, tá? No seu vai ter que ter. Bom, feito isso, é só iniciar agora os posicionamentos. Bom, façamos primeiro aqui o arco aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou vir aqui em montagem, posicionar, tá? Vou vir bem na pontinha da solda, tá vendo? Ó? Tem um conezinho. Vou pegar essa pontinha aqui do arame de solda, tá? Vou vir aqui, ó, e posicionamentos avançados. Vou selecionar posicionamento de caminho. Vou clicar aqui, ó, em distância ao longo do caminho, tá? E vou selecionar o caminho. Olha só, ele já foi lá para o início, para o ponto zero do meu caminho, tá? Isso é automático. Então eu clico em aceitar e pronto. Ele já está posicionado aqui em cima do caminho. Se eu clicar aqui, ó, e tentar mexer o robô, ó, ele fica todo bagunçado, todo troncho, todo burro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um posicionamento aqui para a tocha, para manter essa tocha sempre alinhada com essa cabeça aqui, ó. Então, posicionamento paralelo dessa face com essa. Ó. Então eu deixei a tocha paralela, tá? Eu poderia colocar um outro posicionamento, de repente, para fixar o robô, mas eu não vou. Eu vou deixar ele preso ali pela pontinha da tocha, a tocha paralela à cabeça ali, né, o quinto eixo, e nessa posição aqui. E agora, se eu quiser movimentar ele, para me ver como que vai ser feita essa movimentação, eu venho aqui, ó, na tocha, né, que eu criei, o caminho, clique em editar, e aí eu vou aumentando aqui, ó. Conforme eu vou aumentando, ó,
ele vai movimentando ali embaixo, ó, tá vendo? E vai girando todos os eixos, tá? Essa é uma saída. Vou deixar aqui com 0, tá? Não é esse o objetivo. Eu vou aceitar e vou vir aqui, ó, inserir controlador de posicionamento. Vou vir aqui, ó, nesse grampinho aqui, clico nele, ele já vai buscar aquela medida. Então, eu tenho aqui posição 1, 0. Aí eu vou criar aqui, ó, adicionar posicionamento, posição 2. Aí na posição 2 aqui selecionado, eu levo até o final. Ó. Ele foi até o final. Chegou lá, eu dou um atualizar. Se eu quiser uma terceira posição, por exemplo, eu quero a terceira posição, só que eu quero que ele volte para o meio, mais ou menos. Olha só. Então eu dou um refresh. E aí eu venho aqui, ó, e calculo o movimento. Ó, está fazendo o movimento. Vocês estão vendo que ele tombou a tocha, né? Se eu quiser que a tocha fique numa outra posição, que não tombe dessa forma, eu posso acrescentar outra relação para travar, por exemplo, esse eixo aqui. Se eu travar esse eixo, a tocha não vai fazer essa movimentação. Quer ver como funciona? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar esse eixo paralelo com esse. Então, olha como funciona. Eu quero deixar esse eixo nessa posição aqui, ó, paralela, tá? Então, clico nessa face, clico aqui e vou alinhar com essa face. Pode ser. Olha só, agora o eixo está travado, tá? Eu posso movimentar ele para cá, ó, tá vendo? Só que ele está alinhado com aquela face lá e não vai se movimentar. Quando eu fizer agora aqui o meu controlador de posicionamento, veja, eu vou editar ele aqui e vou fazer ele se movimentar, para vocês verem como vai ficar mais controlada o movimento do robô. Ó. Então ele vai... Opa, por que não foi? Vamos de novo aqui, ó, controlador de posicionamento. Ó, tá vendo? Retinho, alinhado, bonitinho. Fizemos aí o primeiro controlador de posicionamento, tá? Vamos fazer os outros dois agora. Então, deixa ele terminar aqui. Bom, para fazer os outros, né, os outros caminhos, eu tenho que vir aqui, ó, em configuração, tá? Eu vou renomear essa configuração aqui para arco, tá? E eu vou criar uma nova configuração. Clica com o direito aqui em cima, adicionar configuração, e eu vou colocar o nome de sextavado. Sextavado. Vou copiar aqui, ó, o mesmo nome e aceitar. Eu preciso voltar aqui na montagem e tirar as relações que eu coloquei da tocha, principalmente. Então, clico aqui na tocha, venho aqui, ó, posicionamento, e vou suprimir esse posicionamento. Somente isso. Então eu já tenho aqui, ó, a tocha, eu já consigo movimentar ela sem estar vinculado ao arco. Vou de novo lá no pontinho da ponta da tocha, clico aqui, posicionar, busco aqui posições avançadas, caminho. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Selection Manager. E vou deixar em fechado, tá? Selecionar loop fechado. E vou selecionar o caminho do sextavado. Ó. E aceito, tá? Ele já vai lá para o sextavado. E aí, ó, você pode até testar aqui, ó, coloca aqui a distância ao longo do caminho. E aí você pode já testar para ver se tá movimentando, ó. Tá. E aceita. Vou colocar aqui no 0 antes de fechar, tá? Sempre deixando o ponto inicial. Aceita. E aí, de novo, eu vou inserir. Posso suprimir também esse controlador de posicionamento aqui, tá? E eu venho aqui em inserir controlador de posicionamento. Clico de novo aqui nesse carinha para ele buscar o controlador ativo.
crio um novo posicionamento, posicionamento 2, e coloco no final aqui e dou um atualizar. Posso criar um próximo, um outro posicionamento, e volto ele para a posição inicial. Então ele vai e volta, tá? Se eu quiser parar no meio aqui, eu posso parar no meio. E vou dar um atualizar. E aí eu calculo o movimento. Olha só, ele vai acompanhar o caminho que eu fiz ali, que é o sextavado. Tá vendo? E voltar. Tá pronto aqui também esse percurso. Finalizo. Então eu tenho agora dois controladores de posicionamento. Um referente ao arco. Então se eu quiser ativar, eu dou duplo clique aqui, ele volta para o arco. E aí aqueles outros carinhas, ó, esse cara aqui, por exemplo, ele ficou suprimido. E as relações também ficaram suprimidas, tá? Da tocha. Só vem aqui, ó, tá vendo? Essa relação aqui que está no sextavado ficou suprimida. Se eu quiser voltar para o sextavado, eu dou duplo clique aqui e ele volta para o sextavado, tá? Bom, e por último, vamos criar mais uma configuração aqui, ó. Adicionar configuração, vamos colocar quadrado. Quadrado. Vou copiar o nome e vou aceitar. Mais uma vez, eu volto lá na montagem, vou suprimir esse posicionamento aqui, que é do sextavado, e vou ter que fazer alguns ajustes aqui para mim chegar no quadrado. Por exemplo, ó, posso ir movimentando na mão aqui, ó, opa, clicando e arrastando até eu chegar mais ou menos próximo do que eu quero para o quadrado. E aí de novo, ó, posicionar, vou vir aqui, posicionamento avançado, posicionamento de caminho, distância ao longo do caminho, vou selecionar a pontinha da tocha, Select Manager, fechado, e vou selecionar o quadrado. Aceito, ele já vai posicionar aqui no início do quadrado, tá vendo? Aí eu aceito aqui, ok, ok, e vou inserir um novo controlador de posicionamento. Vou clicar no grampinho aqui, posição 1, vou criar uma nova posição, posição 2, e vou levar até o final do quadrado. Vou dar um atualizar, vou criar uma nova posição e vou trazer até o meio de novo aqui. Eu posso, só para a gente testar o nosso posicionamento, tá? E vou atualizar. E vou calcular também a rota. E olha só, o movimento está feito. Aí você deixa ele terminar aqui e aceita o controlador de posicionamento. Prontinho. Eu tenho 3 caminhos aqui. Eu posso até fazer algumas mexidas aqui no robô para que ele fique mais alinhado, né? E posso testar o meu controlador de posicionamento. Esse aqui eu vou deixar suprimido no quadrado e esse aqui eu vou testar de novo. Olha só. Calcular. Ó. E aí eu fiz os três tipos de movimento que o robô vai fazer. Tá? O arco, o sextavado e o quadrado. Bom, pessoal, isso aqui é bacana, tá? É legal para fazer algum tipo de apresentação para o seu cliente. Às vezes o cara quer ver o movimento que o robô vai ter, né? E aí é uma forma simples, rápida. Eu sei que talvez não seja o que vocês exatamente precisam, mas é um conceito de como você pode fazer essa movimentação, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, tem algumas informações aí, como cursos, por exemplo, que podem ser úteis para vocês. Dá uma curtida e até o próximo tutorial.